Principal partido de oposição, o PSDB, está dividido em relação ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O tema entrou nas discussões no Fórum de Comandatuba, na Bahia, que reúne lideranças empresariais e políticas. Segundo o Tribunal de Contas da União, a manobra fiscal para fechar as contas de 2014 no azul feriu a lei de responsabilidade fiscal. O governo deixou de repassar 40 bilhões de reais a bancos públicos responsáveis por programas sociais e pagamentos de benefícios. Presente no Fórum de Comandatuba, o ministro do TCU, Augusto Nardes, deu 30 dias para a equipe econômica explicar o que aconteceu. Nós vamos aguardar as respostas das autoridades que devem justificar e se implica ou não a responsabilização da presidente Dilma. Em junho, o TCU vai entregar o relatório final das contas de 2014. O documento é base para o Congresso Nacional votar a aprovação dessas contas. Cabe ao Tribunal de Contas da União julgar as contas de administradores públicos. O TCU é um órgão colegiado, composto por 9 ministros. 6 são indicados pelo Congresso Nacional, 1 pelo presidente da República e 2 são escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público. O vice-presidente do Senado, Romero Jucá, acha que o mais importante no momento é superar a crise econômica. Então nós temos que nos unir e construir uma posição alternativa que possa retomar o crescimento, retomar o nível de emprego e fazer com que o país possa voltar a crescer. Lideranças partidárias presentes aqui no Fórum de Comandatuba debatem se o parecer do TCU é motivo suficiente para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se mostrou contrário à abertura do processo e negou com bom humor ter dado as chamadas pedaladas fiscais. Eu não sei andar de bicicleta, mas eu vou dar uma pedalada. Impeachment não pode ser tese. Ou houve razão objetiva ou não houve razão objetiva. Quem é que diz se é objetivo ou não? É a justiça, é o tribunal, é a polícia, é o Tribunal de Contas. Os partidos não podem se antecipar a tudo isso, não tem sentido. O presidente do Democratas, Agripino Maia, também está em Comandatuba. Para ele, a opinião de FHC não reflete o desejo de toda a oposição. A posição de cautela dele é a posição de responsabilidade de um líder que é uma referência. Agora, não que ele signifique uma posição contrária a uma posição que já pudesse ter sido o que não foi, que já pudesse ter sido tomada pelo PSDB ou pelos seus aliados. Durante palestra na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o senador tucano José Serra fez coro a Fernando Henrique e se mostrou contrário ao impeachment. Posição diferente do presidente do partido, Aécio Neves. Nós estamos, como já disse aqui, com absoluta serenidade, analisando essa sucessão de denúncias que não cessam, para que, se caracterizado na nossa avaliação de juristas respeitáveis do Brasil, que tem havido crime de responsabilidade, a nossa obrigação é realmente apresentar algo para coibir esse crime e para punir os responsáveis. Bom, 15 parlamentares do PT foram convidados para participar desse fórum, mas não compareceram, nenhum apareceu, por isso que não tem nenhum parlamentar do PT nessa reportagem que acabamos de apresentar. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, William. Você concorda com o Fernando Henrique Cardoso? Os partidos estão se antecipando? Precisa ter uma tese mais contundente, mais forte para pedir um possível impeachment da presidente Dilma Rousseff? Olha, eu acho que aí cada um joga um papel, tem um papel. O Fernando, obviamente, ele se acautela. Porque se não tiver um fato concreto que justifica a proposição de um impeachment, não tem impeachment. E o fato concreto não surgiu até agora. Então, o Fernando, uma posição do partido, ele seguido pelo Serra, ao lado do Aloysio, que disse que quer sangrar, etc., mas não quer o impeachment. O Geraldo Alckmin também já declarou que não quer o impeachment. Mas é óbvio, não tem o fato que possa justificar um pedido de impeachment no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Eu acho que essa é a cautela. Agora, o Aécio já percebeu o seguinte, olha, se o povo foi para a rua, nenhum de nós estava lá. Eu não vi nenhum dos líderes, não vou falar de deputados também não vi, mas não tem notícias de deputados ou senadores ou governadores do PSDB que estivessem envolvidos nessas mobilizações. Então, o que parece é que eles sentiram que perderam um pouco o bonde do movimento político, né? Então, agora o Aécio corre atrás.
Acho até que o Aécio é o que não devia ser o que aparecesse na frente. Acho que o partido tem que tomar essa posição para ficar ao lado dos manifestantes que, sendo do PSDB, estavam nas ruas, não é? Ele não ficou ao lado, e isso foi sentido, eles foram cobrados disso. Eu acho que o Aécio, sabe por quê? O Aécio que não, eu tenho com o Aécio uma cordialidade muito grande, por ter um apreço, uma amizade pessoal com ele, mas eu acho que ele podia ter se poupado, para não deixar transparecer que é uma coisa de quem perdeu a eleição, sabe? Podia botar um outro grande líder que o partido tem para comandar esse processo dentro do partido. Mas eu acho que eu como amigo dele, diria a ele, olha, Aécio, não entra nessa não, porque senão vai parecer que você perdeu a eleição e agora está dando troco. Porque, na verdade, o partido joga certo. Joga com o Fernando falando uma coisa, joga com o Aécio falando outra e está fechando um 4 pontos. Agora, tem aliados incômodos, por exemplo, o Agrippino. O Agrippino não vai impeachment, mas também não sei se ele safra do processo que tem contra ele, que é um processo pesado, como processado, ele devia ter um pouco mais de cautela. Ele não é o cara que dá muita força para o movimento de impeachment, porque ele tem rabo de palha para isso, né? Enfim, outras coisas mais. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. O impeachment é um julgamento político. Nesse caso, o relatório do TCU há um encaminhamento para a rejeição das contas da presidente, né? Não foi julgado, ainda vai ser julgado em junho. Sim, Você acha que já há munição aí para se pedir um processo de impeachment ou não? Olha, o TCU vai aprovar. Isso aí é mais jogo de cena. O TCU aprova qualquer coisa, né? Já aprovou cada coisa. Então, assim como os tribunais estaduais, assim como algumas cidades que têm tribunal municipal de contas, como é o caso de São Paulo, né? A grande questão que se coloca, me parece o seguinte, então eu creio, William, em relação a isso que o tribunal vai aprovar. Agora, motivos não faltam, mas antes de falar dos motivos, vamos falar de Fernando Henrique Cardoso. Ele tem uma característica ao longo da sua história política de errar todas as análises de conjuntura em momentos chaves do país. Em 1985, sentou na cadeira de prefeito dias antes da eleição, na sexta-feira. No domingo à noite, o prefeito era Jânio Quadros. Em 1986, no ano seguinte, na véspera do Plano Cruzado, em fevereiro, ele dá uma entrevista a um grande jornal que não existe mais, Jornal do Brasil, e diz que o PMDB tem de romper com o governo Sarney. No dia seguinte saiu o Plano Cruzado e graças ao Plano Cruzado é que ele vai ser eleito senador no mesmo ano, em novembro daquele ano. Depois, em 1992, vamos lembrar, é bom lembrar, né? A história serve para isso. Ele disse que bomba atômica impeachment é igual bomba atômica, existe para não ser utilizado. Se nós esperássemos Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor terminaria o mandato, porque ele não fez nada. E eu digo isso porque eu estou estudando dia por dia desses acontecimentos. Inclusive, eu estou até com os documentos agora que, sem querer, eu trouxe um do banco da Ana Aciola, que era secretária do dinheiro que tinha na conta, em 3 contas dela e tal. Bem, se fosse esperar ele, Nelson Jobim, o Nelson Jobim deu uma entrevista que dizia que pagamento de contas pessoais, que era uma das acusações contra Collor, isso não é crime e nem deve ser investigado o presidente. Deu tudo errado. Graças a Deus, o encaminhamento das ruas e do Congresso foi contra Nelson Jobim, que só disse bobagem, e contra Fernando Henrique. Mais à frente, em 2005, ele cometeu um crime que eu já disse várias vezes aqui, de lesa pátria, que a história não absolverá. Quando o Lula estava, depois de Duda Mendonça ter declarado, ao vivo a cores, eu assisti, todos nós, na CPI do Mensalão, que tinha recebido o dinheiro da campanha em 2002, fora da campanha eleitoral do que ele foi marqueteiro, fora do país, com dinheiro que ninguém até hoje sabe a origem, que configurava crime. E o que ele fez, Fernando Henrique? O Lula nas cordas, ele disse, vamos deixar o candidato nas cordas sangrando e vencê-lo facilmente no ano que vem. Portanto, cometeu um erro crasso. Agora, dessa vez, ele não vai dar facada nas costas nossa, não. E eu já disse na segunda-feira aqui, né? Já disse em todos os lugares em que eu vou, onde eu escrevo, onde eu falo, que isso é uma atitude fraca e covarde e de traição nacional. Né? Ou seja, nós temos o governo mais corrupto da história do Brasil, que é o governo Dilma. Só o Petrolão, a cada dia, puxa vida, tem o tesoureiro preso. O tesoureiro, João Vacari, está preso. Quantos já não foram presos? Quantas provas nós já conhecemos? Palocci, Antônio Palocci, William, na revista Época dessa semana, recebeu em 2010, de supostas consultorias, 12 milhões.
que era para a campanha da Dilma, na verdade. Pô, haja corrupção. E ele quer o quê? Dar risadinha, falar em pedalada, brincar, o senhor Fernando Henrique? Serra está redondamente errado também. E a história vai demonstrar. E olha, nós estamos em abril. Em final de julho, essa declaração do Nelson Jobim que eu citei, foi final de julho. Em final de setembro, no dia 29, o Collor não era mais presidente do Brasil. Portanto, fatos não fato. Corrupção está espalhada em todos os ministérios. Tudo que nós sabemos até agora é gravíssimo. Se você pegar a lei, viu, telespectador, entra, escreve Lei do Impeachment 1950. Leia ali. Você vai encontrar 1000 possibilidades de estar em curso a senhora presidente e tal. Portanto, é o governo corrupto e só os fracos e covardes é que não avançam. E o Fernando Henrique, infelizmente, está cometendo outro grave crime, mas dessa vez não. Crime político, eu estou me referindo à análise de conjuntura. Mas dessa vez, as ruas disseram no dia 15 de março e no dia 12 de abril, não. Nós vamos continuar defendendo o Brasil.